Seja muito bem-vindo ao Começo e Fim, para falar hoje sobre um parceiro que está sempre próximo de você. O ciclo de uma revolução. O título que nos guia hoje, Começo e Fim do Celular, evoca uma jornada que transcende a mera evolução tecnológica. Ele sugere um ciclo de vida, do nascimento à possível obsolência de um dispositivo que se tornou, para muitos, uma extensão inseparável do próprio ser. Em um mundo onde a comunicação instantânea e o acesso irrestrito à informação são a norma, é quase impensável conceber uma existência sem o celular. Mas como chegamos a esse ponto de dependência quase simbiótica? E, mais importante, o que o futuro reserva para este companheiro digital? Esta é a história de como passamos de um cenário onde o celular era um fantasma futurista para uma realidade onde ele é onipresente. E agora, vislumbramos um horizonte onde sua forma atual pode se dissolver em novas e ainda mais integradas tecnologias. Acompanhe-nos nesta reflexão sobre o passado, presente e futuro do aparelho que redefiniu a nossa interação com o mundo. O que ocorreu foi basicamente um salto quântico, do tijolão ao toque. Para compreender a magnitude da transformação, precisamos recuar no tempo. Imagine um mundo onde a comunicação móvel era um privilégio para poucos, materializada em um aparelho que mais parecia um tijolo. O Motorola Dynatac 8000X, lançado comercialmente em 1983. Era essa a realidade. Pesando impressionantes 1,1 kg, com uma bateria que durava menos de 30 minutos de conversação e exigia 10 horas para ser carregada. Ele era um símbolo de status e uma proeza da engenharia. Sua funcionalidade era singular: fazer e receber chamadas. Nada mais do que isso. Comparado aos dispositivos elegantes e multifuncionais que carregamos hoje, o Dynatac parece uma relíquia em uma era distante. No entanto, em pouco mais de 2 décadas, testemunhamos um salto quântico. A chegada do iPhone em 2007 não foi apenas o lançamento de um novo aparelho, foi o advento de uma nova era. Com sua tela sensível ao toque, interface intuitiva e promessa de ecossistema de aplicativos, o smartphone redefiniu o que esperávamos de um telefone. Ele deixou de ser apenas um meio de comunicação para se tornar uma central de entretenimento, produtividade e conexão social. Essa evolução meteórica nos leva a uma pergunta provocativa. Se o celular transformou radicalmente a nossa vida em tão pouco tempo, o que virá a seguir? O fim do celular, como conhecemos, não significa o fim da comunicação ou da tecnologia, mas sim a metamorfose do próprio aparelho físico em algo ainda mais intrínseco à nossa existência. Prepare-se para desvendar as tecnologias que prometem redesenhar a paisagem digital e, talvez, tornar o smartphone uma peça de museu. A jornada e o horizonte da invenção à invisibilidade. A história do celular é uma saga de invenção contínua, impulsionada pela busca incessante por conectividade e conveniência. Tudo começou com a visão de Martin Cooper, da Motorola, que em 3 de abril de 1973 fez a primeira chamada de um telefone celular para seu rival nos laboratórios Bell. Aquele tijolão não era apenas um aparelho, era uma materialização de um sonho, um prenúncio de uma revolução que mudaria para sempre a forma como nos comunicamos. Nos anos seguintes, o celular evoluiu através de gerações de tecnologia. O 1G trouxe a voz. O 2G introduziu a mensagem de texto, aquele padrão SMS conhecido. O 3G abriu as portas para a internet móvel. O 4G nos trouxe vídeos e uma explosão de aplicativos. E o 5G promete latência zero e a interconexão de bilhões de dispositivos na internet, das coisas IoT. Hoje o celular é o epicentro das nossas vidas digitais. É o nosso despertador, nossa câmera, nosso banco, nosso mapa, nossa biblioteca e nossa janela para o mundo. Essa onipresença, no entanto,
trouxe consigo uma dependência quase extrema. A dopamina digital, liberada a cada notificação, nos mantém presos à tela, moldando os nossos hábitos e, por vezes, nossa percepção da realidade. Os avanços continuam, com telas dobráveis e tecnologias de carregamento ultra rápido. Mas a questão que paira no ar é: até onde essa evolução pode ir antes que o próprio conceito de celular se torne obsoleto? O fim do aparelho, como o conhecemos, não é uma distopia, mas uma progressão natural da tecnologia em direção à invisibilidade e à integração perfeita com o nosso ambiente e o nosso próprio corpo. Uma das tendências mais promissoras é a realidade aumentada, AR. Dispositivos como os óculos inteligentes, a exemplo do Orion da Meta ou o Vision Pro da Apple, prometem projetar informações e interfaces digitais diretamente no nosso campo de visão, transformando o mundo real em uma tela interativa. O celular, nesse cenário, não seria mais um objeto em nossas mãos, mas uma camada digital sobre a realidade, acessível com um simples olhar ou gesto. Outra fronteira revolucionária são as interfaces cérebro-computador, BCI. Empresas como a Neuralink, de Elon Musk, estão explorando a possibilidade de conectar diretamente o cérebro humano a computadores, permitindo que pensamentos se traduzam em ações digitais. Se essa tecnologia se tornar viável e segura, a necessidade de um dispositivo físico para interagir com o mundo digital poderia desaparecer completamente. Nossos pensamentos e interações seriam a própria interface. Além disso, a ascensão da inteligência artificial ambiental aponta para um futuro onde a tecnologia está embutida no próprio ambiente, respondendo às nossas necessidades de forma proativa e sem necessidade de uma tela. Dispositivos como o iPin e o Rabbit R1, embora ainda em estágios iniciais e com suas limitações, são precursores dessa visão. Eles representam um passo em direção a uma interação mais natural e contextual com a IA, onde o celular, tradicional, é substituído por um assistente inteligente que está sempre presente, mas nunca intrusivo. A comunicação holográfica e as experiências imersivas também prometem transformar a forma como nos conectamos, tornando as interações digitais indistinguíveis das físicas. E a conclusão que temos com todo esse avanço, essa nova tecnologia surgindo, a essência da conexão. O ciclo da vida do celular, do seu começo robusto ao seu provável fim como um objeto físico distinto, é um testemunho da incessante busca humana por conexão e aprimoramento. O que começou como um tijolão revolucionário, um símbolo de status e uma ferramenta de comunicação rudimentar, evoluiu para um dispositivo onipresente que moldou profundamente a nossa sociedade e a nossa individualidade. No entanto, o fim do celular não deve ser encarado como uma perda, mas sim como uma transição para uma nova era de interação tecnológica. À medida que a realidade aumentada, as interfaces cérebro-computador e a inteligência artificial ambiental se tornam mais sofisticadas, a tecnologia tende a se tornar cada vez mais invisível, integrada ao nosso cotidiano de maneiras que hoje mal podemos conceber. O celular, em sua forma atual, pode desaparecer, mas a essência do que ele representa, a capacidade de nos conectar, de acessar informações e de expandir nossas capacidades, persistirá e se aprofundará. O começo foi um aparelho que nos libertou das amarras do telefone fixo. O fim será, talvez, a libertação do próprio aparelho, culminando em uma fusão perfeita entre o ser humano e o universo digital. A jornada do celular é, em última análise, a jornada da própria humanidade em direção a uma conectividade sem precedentes, onde a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas uma extensão de nossa própria consciência. Deixe nos comentários o que você achou do assunto sobre a possibilidade do fim do celular.
do fim do celular como ele é hoje, para algo mais tecnológico, para algo mais aprimorado. Te vejo no próximo vídeo.